Muito bem, bom dia aos irmãos, bom dia a você que nos acompanha pela mídia, que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe a nossa vida também. Vamos continuar orando, irmãos, para que Deus dê progresso para a nossa igreja, progresso também numérico, tá? Além de financeiro, espiritual, numérico, que Deus nos abençoe. Lá em Atos diz que Deus acrescentava. Não eram os apóstolos, era Deus quem acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Mas estejamos orando pela classe de doutrinas, do discipulado. Nós já tivemos essa semana a terceira aula, e terça-feira que vem teremos a quarta aula, e vamos em frente pedindo ao Senhor que esteja acrescentando e abençoando as nossas vidas e abençoando a nossa igreja também. Nós só podemos contar com um aqui nesse mundo. É com o nosso Deus. Então, você só pode contar definitivamente com uma pessoa. É a pessoa de Jesus Cristo na sua vida. Né? Então, vamos orar ao Senhor para que nos traga o despertamento. Vamos orar pelos enfermos. Temos lá a irmã Lourdes, que está se recuperando. A própria Vânia também não está bem de saúde. Vamos orar por aqueles que vão ter o procedimento. No caso, é o Evanildo, que vai ter o procedimento. Está se preparando para isso, o Congresso de Procedimentos está se preparando para isso. Quem mais? A Ambrosina. Quem? A Ambrosina. Já teve ou vai ter? Vai ter. Vai ter, está se preparando para isso também. A Ana. A Ana, desculpa, cadê a Ana? Opa, desculpa, Ana. Né? A Ana também vai passar por um procedimento. Louvado seja Deus, irmãos, que é Ele quem vai nos abrindo as portas. Deus não tem filho especial, não. Todos nós somos especiais para o Senhor. E Ele vai abrindo as portas para todos nós, não é? É só a gente orar, depender dEle, caminhar com Ele. Ele vai abrindo as portas que nós precisamos, não é? Sem se apavorar, não é? Sem ficar ansioso, que é quase impossível, né? Para nós não ficarmos ansiosos, não é? Eu sou assim, eu confesso para vocês, esse é o meu pecado, a ansiedade, não é? Mas isso não adianta nada. Ok, irmãos? Graças a Deus, estamos aqui. Deus nos deu forças, nos deu uma semana boa, né? Lutamos, mas estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Vamos colocar em pé agora e vamos orar ao nosso Deus, agradecendo a Ele esta oportunidade que Ele está nos dando. Eu vou pedir a irmã Odísia, lá atrás, na última cadeira. Edson, liga a testa e vamos lá, irmã Odísia, nos eleve a Deus na oração. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia maravilhoso, por esse estudo que acabamos de ter, ó Pai. Nesse momento, te pedimos, ó Deus, uma bênção especial por esse culto, ó Pai. Que o Senhor possa estar nos abençoando, ó Deus, nos dando sabedoria, força, foco e fé em Ti, ó Pai. Também te peço pelos enfermos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, que o Senhor possa estar colocando as tuas santas mãos, ó Deus, e curando e sarando, ó Deus, os teus servos e outros mais que precisam, Deus, de cirurgia, de procedimentos, ó Pai, que tu possas estar, ó Deus, no controle de tudo. Abençoa, Deus, esta igreja, ó Deus, tenha misericórdia de nós, nos fortaleça, nos aviva, ó Pai. Abençoa o pastor, ó Deus, a mensagem que ele vai passar, ó Deus, que possamos, ó Deus, estar, ó Pai, coração aberto para receber, ó Deus. E que o nosso dia seja um dia de paz, ó Pai, nos leve em paz para os nossos lares. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém. Vamos cantar o hino 367 do cantor cristão. Mais um avisinho rápido aqui. Sábado que vem é dia de bênção, né? Não é isso? 2 bênçãos sábado que vem. 8 horas da manhã, a bênção da limpeza, né? E a minha madrasta dizia assim: a limpeza Deus amou. Não é? Então, Deus vai amar a nossa limpeza sábado. Vamos estar aqui. Estou convocando a todos os irmãos. Quem está no papel, quem não está no papel, todo mundo está convidado para isso. E às 19 horas, o que tem? 19 horas, culto de gratidão pelos 36 anos de organização da igreja. 19 horas. Irmão, não me deixe passar vergonha. Venham para o culto, hein? Tá? Venham comigo, tá? E domingo, de manhã, ceia do Senhor, e à noite, quarteto, ressurreição. Tá? Quarteto, ressurreição, domingo que vem, à noite. Vamos cantar, 367.
Pessoal, acho que foi eu que fiz coisa errada aí, não é? Hoje é 29? Então tá. Eu anunciei o hino de domingo passado. Eu até me estranhei, porque eu tenho a impressão que eu já cantei sim, já cantamos. Então, realmente o hino está certo, vocês estão tudo certo, tá? E aí eu falei, se eu tiver na data errada, eu estava na data do dia 22. Então bagunçou tudo. Bagunçou a limpeza, bagunçou tudo, né? Mas está tudo certinho. Sábado que vem, limpeza, né? E o hino está certo também. Vamos cantar pela penúltima vez. O teu amor, Jesus. Vocês me avisam, eu estou aqui procurando aqui, pertidão aqui, não é? Ô pastor, o hino está errado.
pode falar, não tem problema não. Muito bem, vamos lá. Nesse instante vamos ouvir mais um hino. Enquanto é executado o hino, os irmãos que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, queiram dedicá-lo ao Senhor. Lembrando que hoje, agora, com toda certeza, lembrando que hoje é o último domingo do mês, não é? Então, não deixe o seu nome em branco, ok? Olha, hoje é o último domingo, com certeza, é isso mesmo. Sequencial, que vem de quarta-feira. Eu sei, o único que eu vou falar quarta-feira é que eu sei. Nós vamos fazer o penúltimo estudo do Salmo 139, então eu já sei. Mas pergunta para mim que eu vou falar domingo que vem, não sei. Então assim, eu escolhi o tema durante a semana, tudo, estive vendo o que eu iria pregar, e de ontem para cá, me incomodou, e eu mudei o texto. Não é? Tem pastor que diz assim, eu tenho um amigo, pastor, professor, que diz assim, não tenho que pregar hoje. Professor, psicólogo, estudei, e o Senhor não falou. Aliás, eu vi com muita tristeza isso aí, eu ouvi 2 vezes isso. O Senhor não tem o que dizer hoje. Mas a graça a Deus, até aqui, Deus tem tido o que dizer. Embora de vaso assim, bem fraco. Mas Deus tem o que dizer. Então eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, em Lucas capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 20 até o 26. É exatamente o assunto que nós falamos na última quinta-feira pela manhã, no culto de oração. Lucas capítulo 5, versículos de 20 a 26. Eu gostaria que o irmão recebesse esses versículos bíblicos como um presente de Deus para a sua vida, tá? Não olha para os meus defeitos não, tá, irmão? O pastor hoje tinha um irmão que estava na classe de doutrinas, ele saía na hora do culto para tomar uma. Mas eu só batizei ele depois que ele se libertou, tá? Aí quando ele me cumprimentar na porta, ele era carudo. Falava assim, pastor, hoje o senhor só falou. Aí ele dizia que eu falei, né? Ele dizia, não gostei de nada que o senhor falou hoje. Não faz assim não, meu irmão. Não faz assim comigo não. Assim, pastor, eu recebo. Né? Faz até assim com a mão, eu recebo. Ou então fala assim, pastor, não é para mim, eu não recebo. Tá? Vamos ficar de pé? Vamos lá. Lucas capítulo 5, versículos de 20 a 26. Vamos ler responsivamente. Leamos.
Lucas 5, de 20 a 26. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. Todos? E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este? Quem pode perdoar pecados? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Pai querido, obrigado pela tua palavra, que por si mesmo ela nos fala. Obrigado pela preciosidade dela. E cremos, ó Pai, que ela é a tua revelação para as nossas vidas. E olhamos para ela cheios de temor, cheios de reverência, porque ela é autoridade na vida da tua igreja, na vida do teu povo, nas nossas vidas, ó Pai. Perdoa-nos por nossas fraquezas e fala-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero sentar-se, meus irmãos. Eu gostaria de conversar com vocês sobre o assunto: Jesus quer nos curar. É muito importante que nós saibamos disso. E quando falamos assim, porque o tema é um tema assim, muito contextualizado, não é? Jesus quer nos curar. Nós já começamos a pensar nas nossas doenças físicas, não é? Nas nossas doenças psicossomáticas. Temos doenças físicas, doenças psicossomáticas, não é? Nós temos doenças que são resultados das nossas preocupações, das nossas iras, dos nossos ódios, das nossas ansiedades. Tudo isso somatiza dentro de nós e, na verdade, nós somos seres assim, em crise. E por sermos pessoas e seres em crise, eu quero dizer que sem Jesus não dá não. Viver sem Jesus não dá não. E eu diria para vocês assim: se virem, deem um jeito e procurem estar perto de Jesus, porque senão a coisa complica para o seu lado. Ok? Não adianta ficar bravinho, revoltadinho, né? Ficar bravo comigo. Às vezes fica bravo porque o pastor também é culpado, tá? Até por suas preocupações e doenças, às vezes até o pastor. Não adianta. Corra para a pessoa certa. E nós vemos dentro do texto uma pessoa que teve sabedoria para fazer isso, tá? Sem se preocupar com o que pensavam, sem se preocupar com o que iriam dizer, sem se preocupar com o que iriam acontecer. Então, as ansiedades dessa pessoa eram outras, e não essas. A pessoa também largar mão de se preocupar com o que vão pensar da gente, com o que vão dizer da gente, se vão chamar de fanático, de doentes, doentes religiosos. Esquece isso. O importante é você estar em paz com tua alma, não é? Sabendo que a tua alma está buscando o caminho certo, está encontrando descanso só naquele que pode te dar esse descanso. Irmãos, é muito importante isso. Mas a nossa natureza às vezes é tão má, a minha, é tão má.
E eu não entendo porque é que eu sempre procuro o caminho errado, sempre estou preocupado com o que vão pensar, com o que vão dizer, e deixo de fazer muitas coisas. E eu vou dizer, eu já cheguei até a pensar aqui em parar de falar pecado, sobre pecado aqui na igreja. Porque eu percebo que há quem não gosta. Não é? A favela, para de falar pecado. Não é? Só falar que Jesus ama, que Jesus entende. Não é? Parar com esse negócio. Mas a minha consciência não me deixa. Meu conhecimento, minha visão da palavra não me deixa. Não é? E você está errado. Está errado mesmo. Você está cometendo pecado, está cometendo pecado mesmo. Você está se afastando de Deus, está se afastando mesmo. Não é? Não tem como. Então a gente vê aqui, digamos assim, algumas pessoas totalmente envolvidas com aquilo que é certo. E vemos aqui algumas pessoas totalmente envolvidas. Quem está conversando? Totalmente envolvida com o que é errado. Não é? Totalmente envolvida com o que é errado. Que nós não sejamos essas pessoas que são envolvidas com o que é errado. Nos envolvamos com aquilo que é certo. É certo para a nossa vida. E não só é certo para a nossa vida, e que acerte as nossas vidas, não é? Então logo no versículo 17 aqui, nós não lemos, mas eu vou ler aqui, diz assim: e aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, estavam ali assentados os fariseus, doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Infelizmente, pessoas religiosas, líderes religiosos, foram lá não para procurar o que é certo, mas foram lá para meter a língua, para falar mal de Jesus, para falar mal daqueles que Jesus iria beneficiar. Tem isso em qualquer meio religioso, que só vão para ver quais são os problemas, quais são os defeitos. E, não é? Quinta-feira eu falei, tem crente que pode falar o que eu falei quinta-feira? Vocês me autorizam a falar? Quando morrer, 2 caixão. Conhece a história? Um para a língua e outro para o corpo, não é? Então, que nós sejamos o crente de vou falar a palavra, de um ataúde só, né? Só o ataúde completo, não precisa mais de ataúde nenhum, não é, queridos? Então aqui, esses caras aqui precisavam de 2, né? De 2 ataúdes quando morressem, porque os camaradas estavam prontos. Eles não queriam ver a bênção de Deus, eles não queriam receber a bênção de Deus, eles não queriam comunhão com o Senhor, eles não queriam a graça do Senhor, eles não queriam a bênção do Senhor. E é lamentável isso. Mesmo com nossos erros e fraquezas, nós devemos querer tudo isso. Nós podemos dizer assim: Senhor, eu sou fraco, eu sou imperfeito, eu sou tão pequeno, mas eu quero o Senhor. Eu costumo dizer isso para Deus, tá? E não é assim por hipocrisia, não. Reconhecendo mesmo o meu tamanho, não só físico, não é? Porque é inegável, né, que eu sou pequeno, né? Mas também o meu tamanho espiritual, a minha dosagem de fé. Nós temos que reconhecer isso, né? E esses camaradas lá, doutores, e o texto diz que os caras vinham de tudo quanto é buraco. Não é? Aqui, de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, vamos lá que nós vamos acabar com ele. Vamos lá que nós vamos massacrar com ele. Má intenção, maldade, vontade de destruir. Fica aqui uma lição para a minha vida. É pecado, irmãos, na minha vida. Quando eu vejo alguém que não é muito afeto a mim, não importa, né? Na minha vida lá fora, vamos dizer que é da minha vida lá fora, né? Vejo alguém que quer me destruir, trabalha contra, né? Nada tá bom, tem isso, tá? Tem, não é? E eu me alegrar quando ela está passando por uma fase difícil, ou vou trabalhar para destruí-la. Isso é pecado, irmão. Quando eu faço intencionalmente, marca testemunho, todos os dias eu oro: Senhor, nos livre
de pessoas que nos queiram fazer o mal. E nos livre de fazer o mal para quem quer que seja, amigo ou nos livre de fazer o mal. E Jesus ensinou. O que ele diz lá na oração básica lá? Livra-nos e perdoa-nos a nossa dívida, assim como perdoamos dos nossos devedores. Isso é sério. Isso está na palavra, não é? Então, mas esses camaradas aqui, eles não tinham nada de Deus no coração. Eles não tinham a transformação que Jesus traria para a vida deles, que Deus traz para as nossas vidas. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. Então, as coisas velhas para eles não passaram. A maldade, a má intenção, o desejo de fazer o mal não saía. E nós precisamos, quando eu digo nós, bem genericamente, nós precisamos eliminar o mal de nossas vidas, eliminar o mal de nossos corações com o poder de Deus. E peçamos em nossas orações: Senhor Deus, com o teu poder, com a tua ajuda, eu reconheço a maldade do meu coração, eu reconheço o mal do meu coração, e no nome de Jesus, tira isso. Tira isso. O diabo está colocando isso, mas eu peço ao Senhor, tira isso. Eu não estou aprovando isso. Eu não estou aprovando esse desejo. Não é? Aí nós vamos dar para Filipenses 4:8, né? O que Paulo diz lá? Portanto, meus amados irmãos, o que diz lá? Tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, Jesus estava com o auditório aqui muito bravo, mas por outro lado, havia um homem que tinha um problema sério que o impedia de viver com qualidade. Tinha um homem que tinha um problema que o impedia de viver com qualidade. Eu pergunto, será que nós não temos algum problema que nos impeça de viver com qualidade? O caso aqui era um paralítico. E essa situação dele o impedia de ter uma vida normal. Às vezes somos impedidos de ter uma vida normal. Já contei para você essa experiência, mas o pastor Davi Gomes já está com Jesus lá no céu, e ele contava de uma ex-membro da igreja dele. E ele falava que tinha crente, como é que é? Crente prata, crente ouro, crente prata, crente chumbo. Aí você, crente ouro é aquele, e aí irmão, tudo bem? Pastor, só alegria, só bênção, né? Aí ele falou, dá um glória aí, o cara dá um glória bem alto, tá feliz da vida, não é? Esse é o crente ouro, né? O crente prata, como é que tá, meu irmão? Como é que tá? Não é? Oh, irmão, a coisa tá difícil, mas tô indo, a coisa tá difícil, mas eu tô indo, eu tô firme. Crente prata. E o crente chumbo? Toda vez que você encontra o crente chumbo, parece que ele tá com aquela bola de prisioneiro, né? Arrastando a vida cristã. E não vai, e não sai daquilo, e não melhora em nenhum sentido na vida, não cresce. Aí ele contava a história de uma senhora da igreja dele lá, que nunca estava nada bom para aquela mulher. A mulher arrastava realmente uma bola de chumbo de prisioneiro, não era nem uma bolinha pequena, aquela bem grande, que não permite o cara ir para lugar nenhum. E ele saiu daquela igreja, passaram-se anos. Um dia, na feira livre, ele encontrou com aquela mulher, com aquela irmã. Ele falou, e aí, irmã, como é que tá as coisas? Ele parou para ouvir, só coisa ruim. Ele falou, continua com a bola de chumbo de prisioneiro. Meu Deus, não se liberta. Não se liberta. Jesus quer nos libertar. Jesus quer libertar você. Nós somos livres. Aliás, eu tenho trazido essa temática, parece que até semanalmente isso aí, não é? Tenho trazido essa temática, mas eu não estou fugindo do texto, tá? Não estou fugindo, o importante é isso, né? Então, nós vemos aqui um homem que estava sendo impedido de viver, mas ele não queria carregar aquela bola que o impedia
de ter liberdade e qualidade de vida. Ele ouviu que Jesus estava por ali. Nesse caso aqui, fisicamente. Mas nós sabemos que Jesus está conosco. Essa semana, Facebook, lá que vocês colocam lá, hein? Eu vejo aqueles negócios lá, hein? Quando eu vejo uns negócios lá, assim, né? Aí eu estava vendo no Facebook, mas assim, a coisa é rapidinho, tá? Se eu vejo coisa errada, é rapidinho, tá? Eu não fico ali namorando aquilo ali. Aí eu vi uma irmã que frequentava da outra igreja, isso há, sei lá, 50 anos atrás, no tempo da nossa juventude ainda, não é? E aquela irmã ela marcou a presença dela na igreja por um hino. Hoje eu nem sei se ela está firme ainda em Cristo, porque ela não era lá muito firme, não é? Mas ela gostava muito de música. E teve um hino que marcou, que ela cantava sempre assim, né? Ela queria fazer dueto, queria cantar. Naquele tempo tinha união de treinamento, na igreja que chamava União de Treinamento nos domingos à tarde. Então juntava lá os jovens para a união de treinamento e ela fazia dupla, fazia solo. E ela cantava um hino aí dentro que dizia assim: passa por aqui, Jesus, passa por aqui. Ô, Jesus, passa por aqui. Não vamos discutir a teologia, tá? Porque Jesus não passa, ele está. Mas não vamos discutir essa questão, não é? A ideia é a seguinte, que ela, na música, queria Jesus com ela. Não é? E nós precisamos querer Jesus. Nós vemos aqui um homem que queria Jesus, que sabia que Jesus iria curá-lo. Ele não tinha dúvida, Jesus iria curá-lo. Uma segunda situação, ele era paralítico, ele não podia ir ao encontro de Jesus, mas ele tinha amigos. Essa cidade que nós vivemos, nós não temos amigos. É muito triste isso. Antigamente o camarada tinha família, ele ficava idoso, tinha muitos filhos, ele ficava doente, não se conhecia nada de doença, não se tinha muito diagnóstico, ele ia ficando ruim, mas a família sempre ali. Aí ele caía numa cama na sua casa, caía no sentido de ficar ali doente, sem poder se levantar, e a família ali reunida, e quando ele morria, a família toda reunida, socialmente maravilhoso, não é? Hoje, quando eu falo isso, eu tenho a lembrança de um irmão dessa igreja, que acabou perdendo a esposa, há muitos anos atrás, não é uma coisa recente, ninguém aqui, a maioria não conhece, e eu me lembro do último dia de vida dele que eu fui visitar no hospital. Ele estava na UTI, eu não podia entrar lá, eu fiquei de longe, mas eu estava vendo ele, não podia ter contato com ele. E aquele homem sozinho naquela cama, estava contido, depois ficava amarrado, né? Ele estava contido ali, e ele fazendo força para arrebentar, para se livrar daquilo, e ele fazendo força, tentando levantar as pernas. E eu falei, meu Deus, que situação. Morreu, humanamente falando, sozinho. Tinha um vizinho, senhor, eu estou construindo uma casa aqui porque meus filhos me obrigaram, eles compraram a propriedade, estão construindo a casa por conta deles, estão gastando muito dinheiro para eu morar aqui com a minha esposa, para ficar perto dos filhos. Não deu 2 anos, ele falou para mim, estou mudando daqui. Comprei tinha uma chácara em Atibaia, vendeu para morar lá, mas os filhos que construíram a casa. Aí o que ele fez? Ele comprou uma outra chácara em Minas, bem aqui do sul de Minas, e eu perguntei para ele, seu Vitória, por que é que o senhor está mudando? O senhor é uma pessoa tão boa, o senhor é um vizinho tão bom aqui. Ele disse, lá na minha chácara, onde eu moro, tem piscina, tem pomar, tem um casal, a senhora cuida da minha casa e tem o marido dela cuida do meu pomar
e do meu lago lá de peixes. E o prefeito vai na minha casa e o pessoal da cidade vai na minha casa, eu não me sinto sozinho. Aqui, nesse bairro, aqui, ninguém vem na minha casa, fica eu e a Vega sozinho aqui, nem meus filhos vêm aqui. Pô, eu não aceito isso. Esse camarada aqui, ele não era um homem sozinho. A sua limitação física não impedia de ter amigos. E ele tinha amigos. Ele chamou os amigos e falou assim: olha, é o seguinte, vocês estão a fim de me ajudar a resolver meu problema? Jesus está por aqui e eu não quero perder a oportunidade. Jesus está por aqui e eu quero andar. Jesus está por aqui e eu creio que ele vai resolver o meu problema. Vocês podem me ajudar? O que os amigos disseram? É para já, meu amigo. A gente também até crê. Nós estávamos até querendo ir para lá também. Mas aí pegavam ele na cama, levavam ele na cama, chegavam lá, muita gente. E agora, o que a gente vai fazer? E agora, o que a gente vai fazer? Pensaram, arrumaram a solução. Queridos, na nossa caminhada para o encontro com o Senhor, para nos aproximarmos do Senhor, há dificuldades. Não pensem que é fácil. Temos dificuldades várias. Às vezes as dificuldades vêm dos próprios familiares. Né? Tem familiar, irmão, que é melhor o capeta estar perto do que o familiar. Desculpa, força de expressão. Né? Que faz de tudo para te impedir de servir o Senhor. Às vezes o empecilho, o próprio Senhor Jesus disse que os maiores inimigos são aqueles que estão dentro da nossa casa. Alguns irmãos me confidenciam aqui, eu digo, meu Deus do céu, cada coisa que a gente vê, até citei na classe, eu não consigo acreditar como é que crente tem coragem de fazer um negócio desse. Não sou de fofoca, mas a gente acaba sabendo de algumas coisas. Então, irmãos, nós temos que caminhar em direção do Senhor e diante das dificuldades, pedir ao Senhor que nos dê a solução. E Ele nos dá a solução para nós nos aproximarmos dEle. Foi o caso aqui. O que a gente vai fazer? Não tem como. Olha quanta gente. Acho que o que mais tinha ali é o fariseu, o saduceu, aqueles camaradas tudo mal intencionados ali, em cima para ver culpa em Cristo, para poder acabar com Ele. Não é? Esse mal intencionado. O que eles pensavam? Vamos colocar a cama por cima. Vamos discutir, irmão, contexto. A gente vai ficar pensando, mas e se tinha laje? Como é que foi? E como é que era? Será que aguentavam? Não sei. A Bíblia está aqui, eu acredito no que está aqui e acabou. Eles inventaram uma forma lá e daqui a pouco, olha o que acontece. Eu não estou lendo, eu não estou nem olhando aqui porque eu já sei a história de cor praticamente, né? E daí, o que acontece? De repente Jesus ali ensinando aquelas pessoas que o procuraram também para terem a solução das suas vidas, e de repente desce uma cama com um aleijado com 4 homens. Pode falar assim, né? Deficiente físico, né? De repente desce aquele homem lá, não é? E Jesus olha para aquele homem. Jesus vê por escala de prioridade. Qual era a maior prioridade daquele homem naquele momento que desceu a cama? Vocês perceberam aí ou não? É? Os escribas ali, e os escribas, primeiro, vinde, e vendo-lhes Jesus a fé, então os 5 estavam com fé, criam. Irmãos, é importante ter amigos, e tem uma música aí que fala, né, meu amigo de fé, meu irmão, nós temos que ter amigo de fé, irmãos. Você precisa ter amigo de fé. Sabe quem é o amigo de fé? É aquele irmão que está com você, que fecha junto, que ora com você. É aquele irmão que você tem confiança para abrir o seu coração. É aquele irmão que você sabe que está orando por você. É aquele irmão que, havendo possibilidade, vai tomar um chá na sua casa para te ajudar, para fortalecer. Não é para fazer outras coisas. Que vai para te fortalecer na sua fé, para te ajudar.
E não te ensinar coisas erradas, fazer fofoca, isso aí fora de cogitação. Não é? Visita, não é? Irmão de fé não é para isso. Não vai ficar falando mal da vida dos outros, não é? É para a gente realmente fortalecer a fé, não é? Então Jesus, vendo-lhes, está no plural, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: homem, os teus pecados estão perdoados. Se eu fosse um paralítico, eu dizer: Senhor, eu venho aqui para andar. Eu não venho aqui para o Senhor perdoar meus pecados, eu venho aqui para o Senhor, porque eu preciso andar. Não é? Jesus viu a necessidade prioritária daquele homem, era o perdão dos pecados. Agora, eu não quero questionar aqui se a doença do cara era psicossomática, por causa de pecado. Porque tem pecado que deixa a pessoa aleijada. Não é? Já existiu assim, existe vários casos de pessoas que, quando conseguem se libertar de uma doença psicossomática, os defeitos que ele tem físico se resolvem. Se resolvem. Até um filminho aí de uma menina órfã, um filminho bestinha, não é? Em que a menina era riquinha e tal, e a outra era pobrezinha e tal. Você deve ter assistido aí, não é? E ela consegue fazer amizade com a menininha pobre, que a madrasta, sei lá quem foi que vendeu ela, e ela não deu certo, foi morar com o vô, foi para uma casa rica, depois para estudar, depois voltou, coisa assim. Mas a menina riquinha já não conseguia mais viver sem ela, então, e ela tinha problema, tá? Vivia em cadeira de roda e foi visitar a menina. E a amizade com aquela menininha, uma amizade tão pura, tão sincera, trouxe, na minha leitura do filme, trouxe uma libertação psicológica. E com isso aquela menininha passou a andar. E quando o pai veio buscá-la, ricaço, milionário, veio buscá-la, não acreditou que a filha estava andando. No começo ele disse: vai levar minha filha pobre para esse lugar, para esse campo, não sei o quê, viver com gente pobre. É assim que a gente faz, a gente discrimina os outros, né? E ali, ele imaginou que o maior bem da vida dele aconteceria ali, naquele lugar de pobre, naquele casebre em que morava o vô da menina e a menina. Não é? Então, eu não quero discutir essa questão aqui do paralítico. Mas Jesus sabia o que estava fazendo. Aquela mulher precisava ter os seus pecados perdoados. Irmãos, nós precisamos ter os nossos pecados perdoados. Nós precisamos reconhecer que pecado é pecado. Nós precisamos reconhecer que nós temos pecados. Nós precisamos reconhecer que nós acariciamos pecado. Nós precisamos reconhecer que nós gostamos de pecado. E se nós queremos nos encontrar com Jesus, se nós queremos ter libertação vinda de Jesus, nós precisamos de buscarmos a Jesus para termos o perdão dos nossos pecados. Às vezes nós não somos aleijados fisicamente, somos aleijados espiritualmente, somos aleijados emocionalmente. Da mesma forma que esse homem precisava se encontrar com Jesus para ter os seus pecados perdoados, nós precisamos, assim como ele foi levado a Jesus, nós precisamos buscar a Jesus e buscarmos libertação e nos arrependermos de nossos pecados, reconhecer que nós somos pecadores. E assim que Jesus disse: os teus pecados te são perdoados, o que aconteceu? Os críticos foram para cima dele, começaram a razoar, né? Os bichos aqui com a ferocidade. Quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Não queria reconhecer que Jesus podia perdoar pecados. Uma outra situação: precisamos reconhecer que Jesus tem poder para perdoar pecados. Quantas vezes, irmãos, nós carregamos um ódio pela nossa vida inteira? Perdoa, para você andar mais leve. Costumo dizer assim, não só confessa a Jesus, mas perdoa, dizer assim, cada vez que você se lembrar e aquele ódio vir, diga assim: em nome de Jesus, está perdoado, em nome de Jesus, está perdoado. Em nome de Jesus, eu não quero isso no meu coração. Em nome de Jesus, eu não quero isso na minha vida. Senhor Jesus, creio no teu poder para tirar isso do meu coração. Ajuda-me a desejar só o bem, só o bem. E como o amor constrói,
Novamente, vou contar mais uma história. Alguém disse que eu sou muito contador de história, né? Eu vi um vídeo ontem de manhã na internet. 2 moços bonitos, seus 35, 40 anos, 2 moços no aeroporto, esperando. Eles estavam esperando o pai e a mãe virem de uma viagem, não sei se internacional ou não. Você deve ter visto, né? Você fica aí no TikTok, parece que eu não sei aí, né? Também tá no TikTok, né? E aí, quando esses moços avistaram os pais, lá no portão, eles saíram correndo que nem louco. Um estava com 2 rosas na mão, 3 rosas na mão, né? Saíram que nem doidos. E o pessoal tudo olhando, saiu lá, né? Serpenteando lá. E quando eles chegam diante do pai, diante da mãe, os dois se ajoelham. O que estava com a rosa se ajoelhou e deu a rosa para a mãe. E a mãe tentando levantar, como dizer, não precisa disso, não precisa disso. Ajoelhou diante da mãe, dizendo assim, reconheço tudo que você fez por mim. Não sei se tinham feito coisas erradas anterior, não, se estavam se reconciliando ou não, é outra história, não é? Mas, e se abraçaram, e se beijaram, e o pai já um idoso, inteirão assim, mas idoso, chorando, a mãe chorando. Que cena bonita. A gente poder comparecer perante os outros, perante os nossos irmãos, perante nossos amigos, com os corações puros. Não sei se são crentes ou não, não importa, não é? Mas o importante é a lição que nos deixa. Queriam estar puros perante o pai e perante a mãe. Nós precisamos, não é aguardar Jesus no aeroporto, mas corrermos atrás dele, talvez com a rosa para dar para ele, ou talvez com as mãos dizendo, Senhor, eu quero o Senhor, eu quero o teu perdão, eu quero estar em comunhão com o Senhor, eu quero que o Senhor me ajude a me libertar dessa cama, eu quero que o Senhor me ajude a me libertar dos meus pecados, eu quero andar com o Senhor, eu quero estar com o Senhor. Mas os caras querem, pô, tem que terminar, né, irmão? Já está na hora, não é? Tem tanto versículo pela frente aqui ainda, não é? Aí Jesus falou assim, tá bom, eu não sou Deus, então só de marra eu vou fazer mais uma. Claro que ele ia fazer mesmo que não houvesse aquilo, né? Então ele disse, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados, eu te digo, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Imagina aquela cena, né? Sem fisioterapia, sem um acompanhamento ortopédico, sem psicólogo, sem psiquiatra, sem bolinha, né? Sem bolinha de receita médica, imediatamente. Imagina aquele cara, aquela cena, né? Ali andando normalmente, como eu estou aqui de pé, com a cama na cabeça, indo para casa. A hora que o povo viu isso, foi um delírio, não é? O texto diz assim, mas mandou ir para o sacerdote primeiro, né? Mandou ir lá buscar o sacerdote, mandou buscar o pastor. Olha, a importância do pastor, irmão, deixa eu defender aqui, né? Vai lá para o sacerdote, vai lá. Receba o aval dele, hein? Não é? Faz a oferta. Vai lá, não é? Ele foi, não é? Imagina aquele homem andando pela rua, todo mundo sabendo quem ele era. E o texto disse, a sua fama se propagava ainda mais, ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das enfermidades. E as pessoas tinham temor, porém ele se retirava para os desertos e ali orava. O que Jesus fez? Produziu temor, produziu medo e produziu a aproximação. Então, a fé é contagiante, a nossa fé é contagiante. Queridos, Jesus quer curar você. Para que carregar esse peso? Para que carregar esse semblante de tanta tristeza? Para que carregar dentro de você essa vida tão triste? Você não está deficiente físico, assim como eu não estou deficiente físico, mas muitas vezes vivemos uma vida de deficiência espiritual.
E não é esse o plano de Deus para a minha vida e para a tua vida. Vá para casa pensando assim: não é esse o plano de Deus para a minha vida. Em nome de Jesus, toma a tua cama e anda. Toma a tua cama, leva a sua vida cristã a sério, né? Foi isso que ele falou, né? Vai lá no sacerdócio, acerta lá. Toma a tua cama, anda, leva a tua vida cristã a sério com Deus. É isso que Jesus quer de cada um de nós. Que eu e você sejamos curados, em nome de Jesus. Vamos cantar? Agora, qual que é o número? Não quero nem ver aqui, qual que é o número? 371. Eu não confio mais em vocês. Vocês não falam para mim o número, agora eu pergunto, vocês têm que falar na mão. Vamos ficar de pé, né? E vamos cantar. 371. A segunda estrofe diz: nem trabalho, nem penar, pode o pecador salvar. Só tu podes, bom Jesus, dar-me vida, paz e luz. E na última parte da primeira, traz as bênçãos do perdão, e depois o quê? Gozo, paz e salvação. Louvado seja Deus. Vamos orar, encerrando o culto dessa manhã. De todo o meu coração desejo que o irmão gradualmente possa ir aumentando a sua fé no Senhor. Se você tem alguma dificuldade, peça um amigo que você confia, amigo de fé, né? Eu vou usar, desculpa usar a palavra do camarada do mundão lá, né? Estou com um amigo de fé, um irmão. Quando eu falo irmão em Cristo, tá? Um irmão camarada. Ora junto, peça para orar por você. Às vezes a gente sempre está tão fraquinho, né? Mas eu me sinto tão fraquinho, irmão, que nem força para orar eu tenho. Desejo um crescimento progressivo na sua vida cristã e oro por isso. Vamos lá. Fica à vontade.
nós sabemos que precisamos estar. Nós estamos aqui, Senhor, do nosso modo, do nosso jeito, correndo atrás do Senhor. Aqui em nossos leitos emocionais, psicossomáticos, ó Deus, que está nos tirando a alegria, está nos tirando a capacidade de caminharmos. Esse leito que está nos tornando miseráveis, Senhor. E nós sabemos que não é isso que o Senhor quer para as nossas vidas. Mas nós sabemos no fundo que o Senhor Deus, por meio de Jesus Cristo, o Senhor quer nos libertar dessa cama, ó Deus. O Senhor quer nos fazer andar. O Senhor quer nos dar uma nova oportunidade, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, eu te peço, por cada vida aqui nesta manhã, por cada membro dessa igreja nesta manhã, eu suplico, Senhor, eu intercedo. E dá-nos alegria, Senhor, de vermos no nosso meio pessoas voltando, pessoas sendo transformadas pelo poder do Teu Espírito. E eu confesso ao Senhor que, ao ver aqui pessoas transformadas pelo Teu poder, eu quero dizer para o Senhor que me ajude, Senhor, a dar toda a glória para o Senhor, porque eu sei que em mim não existe nada de bom, a não ser que o Senhor produza com o Espírito do Senhor, porque no final, se isso ocorrer, a glória é 100% do Senhor. Nos ajude a ver maravilhas aqui, Senhor. Nos ajude a ver maravilhas no Senhor das nossas vidas. Nos ajude a não apenas saber que Jesus pode passar, mas saber que Jesus está passando e nós estamos correndo atrás dele. Ajuda-nos, ó Pai. Fica conosco neste domingo. Perdoa os nossos pecados. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa o teu povo, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queiram sentar-se. Hoje, às 17h30, o que tem? Tem caderno? Eu não sei o que tem. Vai quem quer. Vou falar com você. Sai do coral, tá, irmão? 5h30, tá? Quem vai cantar? Vem cantar errado, mas vem cantar, não tem problema. Aqui ninguém é profissional. Vem aqui, sai agora.